a ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra. Caros irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Moisés Câmara e hoje, com muita alegria, estou aqui para nós estudarmos mais uma lição bíblica. Neste caso, a lição do nosso curso Seja um Obreiro Aprovado, lição número 30, símbolos e seu uso. Uma lição muito importante, uma das mais importantes deste livro, Seja um Obreiro Aprovado, livro número 2 deste curso, Seja um Obreiro Aprovado, um curso para líder ou para líderes. Peço que você acompanhe as lições a partir dessa página número, vamos abrir aqui, na página 41, lição número 30, símbolos e seu uso. Essa lição ela será muito importante, por quê? Porque vai enfatizar alguns símbolos, algumas simbologias utilizadas pelo Senhor Jesus Cristo e por João Batista durante o seu ministério, nas ministrações que eles, tanto João Batista fazia, mencionou, como o Senhor Jesus também mencionou. Claro, cada um usando a sua própria simbologia. Mas eram símbolos, coisas que você verá aqui corriqueiras. Todos os símbolos aqui mencionados eram do conhecimento das pessoas daquela época e, claro, as pessoas de nossa época também. Então vamos lá, lição número 30, símbolos e seu uso, lição número 30, vamos em frente. Na página 41 do livro aparecem essas imagens aqui, certo? Então, aqui algumas imagens como sepulcro caiado, fogo, caminho, porta, bom pastor, árvore sem fruto, lâmpada que ardia, fruta e serpente. Então, isso aqui tem tudo a ver com o ministério de João Batista e com o ministério também do Senhor Jesus Cristo. Vamos à lição ou à questão número 1. Para essa questão número 1, precisaremos ler o texto de Lucas capítulo 1, verso 76. Vamos ler esse texto? Bíblia aberta, Lucas capítulo 1, verso 76. Vamos à leitura do texto. O que é que o texto está dizendo? Diz o seguinte: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho. Então, observem, esta profecia está dizendo: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, isto é, profeta de Deus, porque precederás, isto é, você vai vir antes, chega antes, precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos. Voltemos à questão número 1. O que é que diz a questão? Então, acabamos de ler Lucas 1,76. São palavras do Espírito Santo por intermédio do pai de João Batista, referente ao menino João. Que ministério teria João Batista? Que ministério teria João Batista? A questão de múltipla escolha que diz, letra A, Salvador, profeta ou Senhor. Você vai marcar o quê? Vai marcar profeta. Letra B, porque o próprio texto diz, tu serás chamado profeta do Altíssimo. Muito fácil essa questão. Vamos à questão seguinte, a número 2. Essa questão número 2 exige uma resposta direta, também muito fácil para você responder. Quem era o profeta mencionado pelo nome em Mateus 11, verso 13? Vamos ler esse texto, Mateus 11, verso 13. Vamos lá. Mateus 11, verso 13. Mateus 11, vamos abrir aqui, Mateus capítulo 11, verso 13. O que é que o texto está dizendo? Diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João, que João? João o Batista. Então a resposta é muito fácil, você já deve ter anotado inclusive. Então quem era o profeta mencionado pelo nome em Mateus 11, verso 13? Que profeta era esse? João Batista. Nunca coloque só João, porque alguém pode se confundir com João, o evangelista, João que foi discípulo do Senhor Jesus. Coloque João Batista. A questão seguinte, a número 3,
Outra pergunta que exige resposta direta. Que ministério Deus tinha designado para João Batista? Qual era o ministério de João Batista? Você vai responder profeta. Muito fácil para você responder. Vamos à questão seguinte, a 4. É uma questão de múltipla escolha. Vamos ao enunciado da questão. Tanto os profetas do Antigo Testamento quanto João Batista no Novo Testamento usavam símbolos ou exemplos. Eram quadros ou desenhos em palavras para que as pessoas pudessem entender com clareza uma mensagem. Os profetas usavam símbolos para... Aí, vamos lá. Os profetas usavam símbolos para... Alternativa A. Tornar suas mensagens mais complicadas? De forma alguma. B. Tornar suas mensagens mais claras. Ou letra C. Dar-nos algo mais para estudar. Resposta correta, letra B. Tornar suas mensagens mais claras. Por isso que eles usavam a simbologia ou símbolos para elucidar, trazer mais clareza para aquele ensino. Vamos à questão 5. Essa questão exige também resposta direta. Que usavam os profetas do Antigo Testamento e João Batista para tornar sua mensagem mais clara? Você vai responder símbolos. Então, tanto os profetas do Antigo Testamento como os profetas do Novo Testamento utilizavam o quê? Símbolos. Perdão, profetas do Antigo Testamento como João Batista usavam símbolos, certo? Vamos à questão número 6. A questão 6. Lembre-se que Mateus relata o ano de preparação nos capítulos. Essa questão 6 é uma questão para você completar, mas muito fácil também. Lembre-se que Mateus relata o ano de preparação nos capítulos. Que capítulos Mateus anuncia ou fala do ano de preparação? Capítulos 3 e 4. Responda, não deixe em branco. Continuaremos estudando o primeiro episódio que Mateus relata no ano de preparação, que é o quê? É a pregação de João. Então é para você responder, é a pregação. O primeiro relato, o primeiro episódio registrado por Mateus, com referência ao ano de preparação do Senhor Jesus, é a pregação de João. Mas lembre-se que é o João o Batista, certo? Você vai só colocar pregação de, já está escrito em João, porque Batista já está aqui na questão. Que se acha em Mateus capítulo 3, versos de 1 a 12. Então, Mateus capítulo 3, versos de 1 a 12, está mencionado ali o quê? O ano de preparação do Senhor Jesus, que foi com referência à pregação de João Batista. Então, a pregação de João Batista está em Mateus capítulo 3, versos do 1 ao 12. João pregava que havia se aproximado o quê? O reino dos céus. Então, você vai colocar reino dos céus. Continua a questão. E que o essencial para poder entrar nesse reino era o quê? O arrependimento. Era e é atualmente ainda o arrependimento. Certo? Questão fácil, só um pouquinho de atenção, mais fácil de responder. A questão número 7 também é para você completar. Vimos que arrependimento quer dizer o quê? Já vimos isso aqui, inclusive, nas lições anteriores. O que é arrependimento? Mudança de atitude para com o pecado. Você vai escrever isso aí. Vimos que arrependimento quer dizer mudança de atitude para com o pecado. João também ensinou que há 2 sinais exteriores do arrependimento, que são, já vimos isso aqui em lições anteriores, que são o batismo e o fruto. Mas apenas um é uma evidência certa do arrependimento. E este é qual a evidência certa do arrependimento? É o fruto. Não coloque o batismo, porque muitas vezes a pessoa se batiza, mas a pessoa não está arrependida. Somente Deus sabe realmente quem se arrependeu. Certo? Então, voltando à questão, João também ensinou que há 2 sinais exteriores do arrependimento, que são, você vai colocar, batismo e o fruto. Certo? Vamos à questão 8, que vai exigir uma resposta direta. Para ensinar melhor o que significa arrependimento, João Batista usou muitos símbolos como exemplo. Quem usava símbolos no Antigo Testamento? Você vai responder o quê? Os profetas. Os profetas. Certo? Bem, logo em seguida, ainda na questão 8, na página 42,
Está escrito aqui, técnica de observação. Lembre-se que nós aqui já ensinamos aos irmãos pelo menos 4 técnicas. Técnica de observação, a técnica de interpretação, a técnica de aplicação e correlação também com os textos. E ele aqui pede a lição para nós lermos Mateus capítulo 3, versículos 7 a 12. Vamos fazer isso, certo? E durante essa leitura, peço que você fique atento aí para a simbologia presente no texto. Vamos ler Mateus capítulo 3, versos 7 a 12, a partir desse momento. Mateus 3, versículo 7 a 12. O que é que diz a palavra? A palavra de Deus diz o seguinte. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, isso aqui é João Batista falando, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Verso 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o verso 12 diz, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Certo? Então, aqui está Mateus capítulo 3, versos 7 a 12. Estamos na questão número 8, certo? Vamos agora para a questão número 9. Questão 9. Para respondermos a questão 9, nós acabamos de ler Mateus capítulo 3, versos de 7 a 12. Por isso que foi importante lermos esse texto. Vamos à questão 9. A seguir, há seis símbolos que João Batista usava e que se encontram em Mateus 3, 7 a 12, que nós acabamos de ler o texto. Escreva ao lado de cada símbolo a referência bíblica do versículo ou dos versículos onde se encontram. E aqui temos víboras, árvore sem fruto, fogo, trigo, celeiro e palha. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para o texto, não tem problema nenhum se você não memorizou, vá para o texto, você olha para o texto e vai respondendo. Por exemplo, letra A, víboras. Aparece esse termo víboras, ou mesma coisa de serpentes, em que versículo desse que nós lemos? Você vai colocar versículo 7. Árvore sem fruto. Apesar do texto estar dizendo árvore sem bom fruto, mas entenda também árvore sem fruto, certo? Você vai colocar o versículo número 10. João Batista usou também fogo, né? Que queimará a palha. Fogo, ele mencionou. E o termo fogo tanto aparece no versículo 10 como aparece no versículo 12. O trigo, para onde vai ser guardado, né? O trigo no celeiro. O trigo aparece no versículo 12, como também celeiro, que vai guardar o trigo, não é? No versículo 12. E a palha, versículo 12, também aparece, onde a palha será queimada no fogo. Então, veja que João Batista, só nesse texto aqui que nós acabamos de ler, aparece vários símbolos aqui colocados para melhor elucidar, melhor ilustrar, trazer uma melhor compreensão para os seus ouvintes e para nós que estamos de posse de um exemplar da Bíblia, podemos ler e conferir e ver que ele usou também muitos símbolos para explicar melhor a sua mensagem. Vamos à questão seguinte, a questão 10. Para isso, nós precisaremos ler novamente Mateus 3, verso 12. Eu vou ler mais uma vez Mateus capítulo 3, verso 12. Não tem como estudar a Bíblia sem estar com a Bíblia na mão. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Certo? Então vamos lá. Leia Mateus 3 e 12, nós acabamos de ler. Qual homem, o arrependido ou não arrependido, é representado? E aqui temos duas letras. Letra A, pelo trigo. Pelo trigo. Quem é o homem
Quem é este homem que aparece aqui ou que é simbolizado pelo trigo? Você vai colocar o homem arrependido. O trigo é o homem arrependido. E pela palha, o homem não arrependido. Certo? Muito fácil. Vamos para a próxima questão, a 11. Para deixar claro a todos a diferença entre o homem arrependido e o homem não arrependido, João Batista usa o trigo e palha como exemplos ou símbolos. Muito fácil. Como exemplo ou símbolos, ele usa aqui tanto o trigo como a palha para ilustrar o homem arrependido, o trigo, e o homem não arrependido, a palha, que será queimada no fogo. A questão 12 é uma questão também que exige resposta direta. O que é símbolo? O que é símbolo? Símbolo é um exemplo. Você pode colocar, símbolo é um exemplo. B. Por que os profetas e João Batista usavam símbolos? Você pode colocar, para tornar suas mensagens mais claras. Mais claras. Tornar suas mensagens mais claras. A questão 13, para isso precisaremos ler, né? No caso nós já lemos, vamos dispensar aqui a leitura, porque já lemos Mateus capítulo 3, versículos 7 a 12, mas vamos ao enunciado. Voltando à questão 13, questão número 13. Leia outra vez cuidadosamente Mateus 3, 7 a 12. Entre os 4 símbolos, víboras, árvores sem fruto, trigo e palha. Letra A. 3 representam o homem não arrependido. Quais são? Você vai colocar víboras, o homem não arrependido, víboras, árvores sem fruto e palha. Então, esses 3 símbolos representam o homem não arrependido. Por isso que João Batista foi muito contundente quando estava pregando a mensagem de arrependimento. 3 representam o homem não arrependido. Quais são? Então, você vai ler Mateus 3, 7 a 12, nós já acabamos de ler há poucos instantes. Você vai colocar víboras ou serpentes, árvores sem fruto e palha, né? Víboras está no versículo 7, árvore sem fruta no versículo 10 e palha no versículo 12. A letra B. Um representa o homem arrependido. Qual é? O que é que representa desses símbolos mencionados aqui? Qual é que representa o homem arrependido? Você vai colocar o trigo, né? Que será posteriormente guardado ali no celeiro. Certo? Questão 14. Escreva nas suas próprias palavras. Então, uma resposta pessoal, mas claro, você vai responder de acordo com o texto e com tudo que você compreendeu até agora. Letra A. Em que sentido o homem não arrependido é como uma árvore sem fruta? Em que sentido o homem não arrependido é como uma árvore sem fruta? Eu respondi a minha resposta, você pode ter uma resposta diferente da minha. Diz assim, que nada produziu ou brotou, que evidenciasse o seu arrependimento. Então, em que sentido o homem não arrependido é como uma árvore sem fruto? Significa que ele nada produziu ou brotou que evidenciasse o seu arrependimento. Nada ele fez que demonstrasse o seu arrependimento. Na letra B, a pergunta é assim, como é a palha semelhante a um homem não arrependido? Como a palha é semelhante a um homem não arrependido? Eu coloquei que não tem vida em si, a palha não tem vida em si, está seco e que pode ser levado pelo vento ou queimada, né? A palha não tem vida em si, ela não tem vida e pode ser queimada, está seca. Assim é o homem não arrependido, né? Ele não tem vida espiritual, está seco e pode ser levado pelo vento ou queimado, né? Queimada. Vamos à questão 15? Em Mateus 3,12, vamos ler mais uma vez? Mateus 3,12, vamos ler Mateus 3, verso 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Voltemos à questão número... Estamos na questão 15, né? Questão 15. Questão 15. Em Mateus 3, verso 12, qual é o símbolo, ou o fogo ou o celeiro que representa? Então, em Mateus 3, 12, qual é o símbolo, o fogo ou o celeiro que representa? Letra A. O destino do homem arrependido. Qual é o destino do homem arrependido? O celeiro. Isto é, o céu, a morada de Deus. O homem arrependido, ele vai para o céu, não é? Então, João Batista está usando aqui o celeiro como lugar onde se guardava o trigo,
assim também o crente fiel, o homem arrependido, o homem que nasceu de novo, será levado para estar com Cristo no céu. Letra B. O destino do homem não arrependido é o fogo. Lembra-se da palha? Do homem que não nasceu de novo, o homem não arrependido, será queimado. Isto é, simbolizando aqui o quê? O fogo do inferno. O fogo eterno. Bem, meus irmãos, vamos fazer aqui uma rápida parada. Daqui a pouco estaremos de volta novamente na continuação a partir da questão número 16. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar. Muito bem, amados, estamos aqui de volta. Vamos agora à questão número 16. Questão 16 diz o seguinte: quais são os 3 símbolos que João Batista utiliza para o homem não arrependido? Já vimos isso aqui. Essa resposta ela vem novamente para você memorizar, você guardar, não se esquecer. Quais são os 3 símbolos? Víbora, árvore sem fruto e a palha. Víbora, árvore sem fruto e a palha são os 3 símbolos mencionados por João Batista para simbolizar, para ilustrar o homem não arrependido. Vamos à questão 17 agora. Em Mateus 3, verso 12, que símbolo representa o homem não arrependido? Você vai colocar o quê? A palha. Letra B. E seu destino? O fogo, isto é, o juízo, que significa o juízo eterno, né? O homem arrependido, você vai colocar o quê? O homem arrependido, o trigo. O trigo. E seu destino? Qual é o destino do homem arrependido? Letra D. O celeiro, isto é, o descanso eterno, a morada de Deus. Questão fácil, muito fácil para você respondê-la. Vamos à questão da sequência, 18. Qual é o símbolo que João usa para representar o homem arrependido? O homem arrependido é representado aqui nas palavras de João Batista como o trigo. O trigo. Então lembre-se, trigo tem a ver com o homem arrependido. E a palha com o homem não arrependido. 19. Entre as pessoas que chegaram ao lugar onde João batizava, havia algumas que eram membros dos 2 principais partidos religiosos entre os judeus. Nós já vimos isso aqui na questão, lições anteriores. Falamos sobre os escribas, fariseus e saduceus. Falamos isso aqui sobre os 2 principais partidos religiosos. Certo? Leia Mateus 3, verso 7, para nós respondermos. Quais eram estes 2 partidos? Leia Mateus capítulo 3, verso 7. Já falei aqui, mas não custa nada lermos novamente. Mateus 3, verso 7. Diz assim, amados. Mateus 3, verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então vimos aqui, inclusive o advérbio de intensidade, muitos fariseus e saduceus. Qual é a resposta da questão 19? Então você vai colocar, quais eram estes 2 partidos? Fariseus e saduceus, para você responder. Vamos a 20? Vamos lá. Os fariseus eram muito rigorosos. Os fariseus eram muito rigorosos no ensinamento da lei de Moisés, mas produziam frutos nas suas próprias vidas. Será que eles produziam frutos nas suas próprias vidas? Leia Mateus 23, capítulo 23, versos 2 e 3, para nós concluirmos se sim ou se não. Mateus, capítulo 23, versos 2 e 3. Palavra do Senhor Jesus. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Verso 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Isto é, eram péssimos executantes daquilo que defendiam, daquilo que propagavam, não cumpriam, não produziam bons frutos, não tinham frutos, né? Eram bons demais no discurso, nos sermões, mas na prática estavam distantes, né, do esperado na palavra do Senhor. Então, repetindo a questão. Questão 20. Os fariseus eram muito rigorosos. Quanto a isso aí, não há a menor dúvida.
no ensinamento da lei de Moisés, mas produziam frutos nas suas próprias vidas? Resposta, não. Coloca aí um não aí, certo? Não se esqueça. A questão 21 diz o seguinte: para o fariseu, o que era mais importante? 2 pontos. A aparência exterior ou mudança e limpeza do coração no interior? Leia Mateus 23, verso 5. Vamos ler, mesmo capítulo anterior, porém o verso 5. Diz assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Isto é, eles procuravam praticar, ou seja, ter uma vida exterior, infelizmente, hipócrita, porque não praticavam. Então eles estavam mais preocupados não com a mudança do coração, não com a aparência interior, porque isso não seria visto pelos homens, mas eles estavam preocupados, sim, em externar esta aparência, né? E aqui a resposta você vai colocar aparência exterior. Então, para o fariseu, o que era mais importante, a aparência exterior ou mudança e limpeza no coração do interior? A aparência exterior. Vimos, inclusive, que eles alargavam os seus filactérios nas suas vestes, né, para serem vistos como homens tementes. Olhe que fariseus tementes, que homens tementes, só para ser visto pelos homens. Mas no coração não havia mudança alguma, não eram convertidos. Vamos à questão 22, que está na página número 44. Por que os fariseus colocavam tanta importância no que ficava por fora? Leia Mateus 23, 5. Vamos ler. Por que eles davam tanta ênfase à questão exterior? Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, isto é, vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, certo? As franjas dos vestidos, certo? Aqui não é franja de cabelo, não, certo? Então, voltando à questão número 22, qual era o objetivo, qual era o propósito deles se preocuparem tanto com a importância do que estava por fora? Resposta: para serem vistos pelos homens. O próprio Senhor Jesus falou isso, foi muito contundente quanto a esse aspecto. Vamos à questão 23. Com que coisa João compara fariseus e saduceus? Com que coisa? Mateus 3, verso 7. Veja só como João Batista aqui mencionou e foi muito contundente, né? Mateus capítulo 3, verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras. Olha aqui o símbolo víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Perceberam? Claro que você percebeu, né? Claro que vocês perceberam, né? Questão 23. Com que coisa João compara os fariseus e saduceus? Coloque aí, víboras, ou com víboras, ou com serpentes. Vamos à questão número 24. 24. Quando há um incêndio na floresta, como as cobras correm, não é verdade? Não só as cobras, como outros animais também correm para sobreviver. Mas a fuga não implica fruto na vida delas. Também não quer dizer que tenham deixado de ser venenosas por uma mudança de coração, mas que simplesmente estão tentando melhorar seu próprio ambiente. Pense bem e logo responda. Estas serpentes ou víboras simbolizam o arrependimento verdadeiro ou falso? Né? Pense bem. Estas serpentes ou víboras simbolizam um arrependimento verdadeiro ou falso? Arrependimento falso. Por sinal, aqui passei por uma linha aqui e deixei de mencionar algo importante. Eu vou ler novamente o enunciado da questão 20. Quando há um incêndio na floresta, como as cobras correm, mas a fuga não implica fruto na vida delas. Também não quer dizer que tenham deixado de ser venenosas por uma mudança de coração, mas que simplesmente estão tentando melhorar seu próprio ambiente. Aí vem a resposta. A pergunta: pense bem, logo responda. Estas serpentes, isto é, estas víboras, simbolizam o arrependimento verdadeiro ou falso? O arrependimento falso. Continuam venenosas, né? Apesar deles ouvirem ali o discurso de João Batista, a pregação de João Batista, não se arrependeram. Quer dizer, o veneno da hipocrisia estava dentro do coração deles. Eles não abriam mão dessa situação. Não se arrependeram,
não foram batizados por João Batista. Questão 25. Por que chegaram os fariseus e os saduceus ao batismo de João Batista, né? O batismo de João Batista? Por arrependimento verdadeiro ou para impressionar os outros com a sua espiritualidade? Você acha que eles iam ali para se sujeitarem ao batismo de João Batista ou só para demonstrar ali, não é? A operação presença, usando aqui um termo militar, ou para impressionar os outros com a sua espiritualidade? Você vai responder, para impressionar os outros. Para impressionar os outros. Estava ali só com este propósito. Vamos à questão 26. Os fariseus e os saduceus eram muito orgulhosos de sua família e de sua nacionalidade, ou seja, de serem filhos de Abraão. Nesse aspecto eles queriam, né, eram realmente nacionalistas, ou seja, defendiam que eram filhos realmente de Abraão. Mas sem arrependimento, qual seria seu destino? Ora, admitiam que eram filhos de Abraão, mas sem arrependimento. Qual seria seu destino? Mateus 3, 9 a 10. 9 e 10. Vamos ler Mateus 3, 9 e 10? Vamos lá. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, João Batista está falando isso aqui, inspirado com certeza com o Espírito Santo, para justamente combater a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus. Não era tão interessante eles admitirem que eram da descendência de Abraão, os filhos da promessa, se não havia conversão interior. Ou seja, as suas práticas não condiziam com os seus discursos, com os seus sermões, com as suas pregações, com os seus ensinos. Então João Batista foi muito contundente aqui e falou de fato a verdade. Voltando à questão 26, o que diz aqui? A pergunta, mas sem arrependimento, qual seria seu destino? Qual seria o destino dos fariseus e dos saduceus caso não se arrependessem? Seriam cortados e lançados ao fogo. Então João Batista fala, já está posto a raiz ao pé da árvore, né? Já está ali, a raiz da árvore, né? Então seriam cortados e lançados ao fogo. Então ele usa esse símbolo aqui. Questão 27 é uma questão de múltipla escolha. Qual poderia ser um símbolo de uma pessoa orgulhosa, como os fariseus ou os saduceus? 3 alternativas. Qual símbolo seria que melhor ilustrasse, que melhor tipificasse uma pessoa orgulhosa, como os fariseus ou os saduceus? É que temos uma pomba, um pintinho ou um pavão. Então uma pomba você já descarta. Inclusive Jesus usou a figura também da pomba, né? Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O Senhor Jesus usou isso aí. Então a pomba está descartada aqui, porque é uma ave simples, né? Sem enfeite, sem uma plumagem bela e tal. Um pintinho. Claro que também o pintinho também está descartado aqui, certo? Um pavão, aí você marca o pavão, né? Essa árvore exótica, né? Com a plumagem muito bonita, muito enfeitada, né? Que realmente chama a atenção, isto é, ela mostra a sua aparência, né? A aparência exterior do pavão. Então, o melhor símbolo para representar uma pessoa orgulhosa não é uma pomba, não é um pintinho, e sim um pavão, devido à sua exuberância, à sua aparência exterior. Questão muito fácil também. E a letra B, ainda da questão número 27, diz, explique sua resposta. Eu coloquei, porque querem se mostrar, né? Ou seja, os fariseus e os saduceus, eles realmente só atentavam para a aparência exterior, certo? Vamos à questão 28, que também é a questão, agora é a questão de múltipla escolha. Somos membros do reino dos céus. E aí, na sequência, temos 4 alternativas. Você vai escolher a correta. Somos membros do reino dos céus. Primeiro, por nascer numa família cristã. Será que é por isso? Nasci, meus pais são crentes, eu também tenho direito, vou herdar o céu só por isso? Não, não marque. Pelo arrependimento verdadeiro? Pelo batismo? Por ser muito religioso? Qual você responderia? A letra B, pelo arrependimento verdadeiro. O batismo não salva. Quem salva é o arrependimento, né, que leva o pecador a Cristo e Cristo o perdoa. Ou por ser uma pessoa muito religiosa? Também não.
foram. Lembre-se que os fariseus e saduceus eram extremamente religiosos, extremamente zelosos, mas estavam a anos-luz, né, de distância da misericórdia divina, da prática da misericórdia. Vamos à questão 29. Qual é essencial, o que é essencial para entrar no reino dos céus? O que é essencial para se entrar no reino dos céus em relação ao pecador? O que? O arrependimento. O arrependimento. Questão fácil. Vamos a 30. Qual é a evidência certa de um arrependimento verdadeiro? Qual é a evidência certa de um arrependimento verdadeiro? Qual é? É o batismo ou o fruto? Você vai colocar o quê? O fruto. O fruto. Responda aí, certo? Vamos fazer mais um intervalo. Logo na sequência estaremos já no último tópico aqui, já finalizando a lição. É só um instante. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar. Ok, meus irmãos, estamos aqui de volta. Que bênção. Estamos estudando a lição número 30, certo? A lição número 30. Vamos lá. A partir da questão, agora vamos para a questão número 31. Responda. Que grupo de pessoas usavam símbolos no Antigo Testamento? Aqui é mais para você se recordar, né? Memorizar, voltar, usar a memória aí para lembrar-se dessas questões importantes. Que grupo de pessoas usavam símbolos no Antigo Testamento? Que grupo de pessoas? Profetas. Coloque aí, profeta, não se esqueça, profetas. B. Quem foi o último profeta antes de Jesus? Quem foi? João Batista, que teve esse privilégio de profetizar, falou que alguém viria após ele, que esse Messias, que o Cristo viria após ele. Então ele teve esse privilégio, inclusive batizou o Senhor Jesus Cristo, né? Que bênção. Quem foi o profeta? João Batista. E a letra C, ainda da questão número 31. Para que fim são usados os símbolos? Responda, para tornar a mensagem mais clara, ou as mensagens mais claras, tá certo? Pode responder no plural ou no singular. Eu coloquei tornar mais clara a mensagem, certo? Só isso. A questão 32. Jesus também usava símbolos. Falamos muito sobre João Batista aqui, vamos falar agora um pouco mais sobre o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador eterno. Jesus também usava símbolos. Por exemplo, lâmpada que ardia e sepulcros caiados. São dois símbolos que Jesus respectivamente usou quando se referiu a João Batista e aos fariseus. Então, tanto Jesus usou o termo lâmpada que ardia com relação a João Batista, como o Senhor também usou esse símbolo, sepulcros caiados, ou esse termo, sepulcros caiados, em relação aos fariseus. Dos dois símbolos, sepulcros caiados e lâmpada que ardia, qual é o mais apropriado para? Letra A, os fariseus. Qual é que você acha qual era mais apropriado? Sepulcros caiados. Isto é, muito bonito por fora, pintadinho, branquinho, mas por dentro cheio de ossos podres, né? A fedentina estava ali presente ali dentro. João Batista sim, era a lâmpada que ardia, aquele tição, né, poderoso de Deus para pregar ali a mensagem de arrependimento e consequentemente levar os homens ao batismo, caso eles se arrependessem, certo? Vamos à questão 33. É uma questão que exige uma resposta direta, muito fácil. Qual é um símbolo para uma pessoa cristã, segundo Mateus 5, verso 13? Mateus 5, 13. Vamos ver que símbolo é esse? Mateus 5, verso 13. Vamos para a palavra do Senhor. Mateus 5, verso 13. Olha o que diz. Palavra do Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Olha aqui o símbolo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, voltando à questão 33, qual é um símbolo para uma pessoa cristã, segundo Mateus 5, verso 13? Veja bem, pessoa cristã, certo? Você vai responder o quê? Sal da terra. Sal da terra. A questão 34, essa sim é uma resposta pessoal. E a pergunta é: escreva nas suas próprias palavras
porque o sal é um bom exemplo para ilustrar o crente. Por que Jesus usou o sal para ilustrar a pessoa do crente? Eu respondi assim: porque além do sal temperar, dar sabor, serve também para preservar, não permitindo que a carne fique putrefada, isto é, estragada ou cheia de bichos. Então, o sal serve para temperar, para preservar e não permitir que a carne ou o produto ali apodreça. Por quê? Porque a presença do sal anula qualquer coisa que venha deixar a carne putrefada ou estragada. Certo? Vamos à questão 35? Vamos lá. A questão 35 também é muito fácil, praticamente é para você completar. Pergunta assim: quais foram os símbolos que Jesus usou para descrever João Batista? Já está aqui uma, você vai colocar lâmpada que ardia. Jesus se referiu a João Batista como a lâmpada que ardia. Os crentes, letra B, os crentes, o sal da terra. Os crentes, o sal da terra. E os fariseus, sepulcros caiados. Muito fácil, com certeza você respondeu. Vamos à questão imediata, 36. Jesus usou símbolos não somente para descrever a outras pessoas, como também para descrever-se a si mesmo. Veja bem, nós vimos aqui que ele se referindo a João Batista, ele usou o termo lâmpada que ardia. Em relação aos fariseus, ele usou, devido à hipocrisia dos fariseus, ele usou o termo sepulcros caiados. Para ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, ele usou símbolos para descrever a sua própria pessoa. Então Jesus, questão 36, Jesus usou símbolos não somente para descrever a outras pessoas, como também para descrever-se a si mesmo. Por exemplo, o pão, a porta, o caminho, o bom pastor. Qual destes símbolos Jesus usou para ensinar-nos que ele, letra A, pode satisfazer nossa fome espiritual? Você vai colocar o pão, coloquei o pão da vida. A nossa fome espiritual, Jesus é o pão da vida, então coloque o pão da vida. É a entrada à vida eterna. Qual é a entrada para a vida eterna? A porta. Então Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Letra C. Cuida dos seus. Jesus usou a figura do quê? Do bom pastor. Então coloque o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. É o caminho para Deus. É o caminho para Deus. Você coloca o caminho. Então, veja que aqui vimos Jesus aqui mencionando 4 símbolos com referência à sua própria pessoa. O pão, a porta, o bom pastor e caminho. Certo? Vamos à questão 37. Qual é o símbolo para? 3 alternativas aqui, aliás, 3 questões. Qual é o símbolo para? Letra A. A proteção que Deus dá contra o diabo. Efésios 6, verso 11. Vamos ver mais um símbolo aqui. Efésios capítulo 6, verso 11. Efésios 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, outro símbolo aqui, o que? A armadura. Então, o que é que você vai colocar na resposta na questão 37? A proteção que Deus dá contra o diabo. Leia Efésios 6, verso 11, acabamos de ler. O que é que você vai responder? A armadura de Deus. Isto é, está aqui se referindo à armadura espiritual. A armadura de Deus. Você vai ler a sequência do texto e você vai descobrir a armadura de Deus, quais são os equipamentos. Mas, resumindo aqui, a armadura de Deus, certo? Contra o diabo. Letra B. Um crente instável que segue qualquer doutrina. Sabe aquele crente que um dia é crente e o outro não é mais crente, está sempre oscilando entre ser crente e não ser crente? Um crente instável que segue qualquer doutrina. Leia Efésios 4,14. Vamos lá? Efésios 4, verso 14. Para que não sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mais uma vez aqui a simbologia em ação. Então, um crente instável que segue qualquer doutrina. Você vai colocar meninos agitados. Meninos agitados. Letra C. O que o Espírito Santo produz no crente? Vamos precisar ler Gálatas 5, verso 22.
Você sabe, mas eu também sei, mas vamos ao texto. Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O verso 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Mas o que diz aqui logo na parte A do texto? Mas o fruto do Espírito. Então, qual é a resposta? Fruto. A resposta da letra C, questão 37. O que o Espírito Santo produz no crente? Fruto. É o Espírito Santo que produz isso no crente, o fruto. Logo na sequência, abaixo da questão 37, diz assim: tal como os profetas do Antigo Testamento, João Batista e Jesus usavam símbolos para esclarecer seus ensinos. Você pode fazer o mesmo no seu ministério. Caso você seja um obreiro, você pode também usar símbolos para ilustrar, para fazer com que aquela mensagem seja mais clara, mais compreensível pelas pessoas que estão lhe ouvindo, lhe acompanhando. Vamos à questão 38. Escreva uma lista de símbolos usados por Jesus e João Batista. Inclusive já mencionamos aqui vários, né? O que é que você vai fazer? Aqui temos 10 linhas para você preencher. Então você coloca os 10, faça na lista, né, os 10 símbolos usados por João Batista e por Jesus. Pode colocar, independente da sequência, fica à vontade. Mas eu coloquei 1, víbora, 2, palha, 3, trigo, 4, celeiro, 5, fogo, 6, pão, 7, porta, 8, caminho, 9, lâmpada que ardia e 10, sepulcro caiado. Questão número 38. Vamos para 39? Vamos lá. Também a questão de múltipla escolha. Quando João Batista e Jesus usavam símbolos, escolhiam coisas que para o povo eram coisas desconhecidas, comuns e conhecidas ou coisas estranhas. Muito fácil também, né? Tem que ser algo do conhecimento das pessoas. Jesus foi o mestre por excelência em falar usando sempre parábolas. E em todas as parábolas ele sempre usava coisas corriqueiras do dia a dia, coisas ali do conhecimento dos seus ouvintes. Na questão dos símbolos, é a mesma coisa. Tanto João Batista como Jesus, eles usavam figuras, símbolos, coisas ali do cotidiano, coisas que todos tinham conhecimento. Então, tem que ser coisas comuns e conhecidas, né? Jesus não poderia falar de coisas estranhas, né? Se ele falasse, até inclusive ele falou, quando ele menciona ali para Nicodemo, se eu falo das coisas terrenas vós não entendeis, imagine se eu falar das coisas celestiais, das coisas do céu, né? Então Jesus usou, tanto ele como João Batista, coisas comuns e conhecidas, letra B da questão 39. Vamos à seguinte? Questão 40. Quando você usa um símbolo para explicar alguma coisa para os outros, deve ter certeza de que trata-se de algo que seja de conhecimento comum. Agora responda, nós veremos aqui algumas atitudes, né, que muitas vezes não é coerente. Você está falando de um símbolo e aquilo é totalmente estranho das pessoas que estão lhe ouvindo ali. Então vai ficar muito difícil. Agora, se você adequar o símbolo às coisas do dia a dia, às coisas corriqueiras do cotidiano, vai ser com certeza bem mais fácil a compreensão. Letra A. Símbolos do mar seriam apropriados para pessoas que nunca viram o mar? Você vai colocar o quê? Sim ou não? Não. Letra B. Seriam apropriados símbolos da vida no interior para pessoas que nunca saíram da cidade? Não, né? Não. Pessoas que se acostumam só com a vida da cidade, nunca foram no interior, muita coisa do interior, até mesmo vocabulário, a pessoa e coisas do cotidiano, as pessoas não tomam conhecimento, não sabem. Letra C. Seriam apropriados símbolos da vida da cidade para pessoas que vivem nas grandes cidades? Sim ou não? Sim. Por quê? São coisas corriqueiras, coisas ali do costume, coisas que as pessoas estão vendo na sua vida diária. A questão 41 é muito simples e bem interessante. Indique qual dos seguintes desenhos você usaria como um símbolo de uma pessoa que fala muito, mas sem saber o que diz, certo? Eu não vou nem dar essa resposta, está tão fácil, mas para você responder, você tem que ter o livro, adquira o livro, seja um obreiro aprovado, certo? Eu não vou dar a resposta dessa aqui, está muito fácil, basta você olhar a figura para você marcar, tudo bem? A questão 42, vamos a ela, questão 42. Indique o símbolo apropriado para representar uma pessoa trabalhadora. Também não vou dar essa resposta, porque
quero que você adquira o livro, olhe, tenha a curiosidade de olhar e você mesmo vai marcar, certo? Tá tão fácil aqui que eu não vou nem mencionar, tá bom? Então, vamos à questão 43. Essa questão 43 é uma questão, assim, uma resposta, vai exigir uma resposta pessoal. Eu vou dar aqui a minha resposta pessoal para você que está me assistindo. Agora pense, questão 43. Agora pense em um símbolo que você poderia usar na sua congregação para representar. Letra A, uma pessoa nova no Evangelho. Uma pessoa nova no Evangelho. Eu coloquei o quê? Uma mamadeira. Lembra de uma mamadeira que as mães fazem para as crianças tomarem leite? O novo convertido não é assim? Uma mamadeira, está tomando ali, né, aquele leitinho ali, aquela papinha, aquele leite ali na mamadeira. Não pode dar comida muito forte, não pode dar ali um mocotó, uma buchada, né? Uma linguagem aqui nordestina, certo? Então eu coloquei uma mamadeira. O símbolo para uma pessoa crescendo no Evangelho. Uma pessoa crescendo no Evangelho. Que símbolo você pode colocar? Poderia colocar? Eu coloquei aqui uma lupa, né? Uma lupa faz crescer aquela coisa, né? Você aproxima a lupa ali do livro, aumenta a letra e tal. É só como exemplo. A questão é pessoal. Então cada um responde da sua forma, como a pessoa melhor entender. E a letra C, uma pessoa obstinada e contra o Evangelho. O que você colocaria? Eu coloquei um buraco. Uma pessoa obstinada e contra o Evangelho vai cair num buraco, certo? Está cavando o próprio túmulo, né? Bem, prosseguindo, antes da tarefa, diz assim: espero que esta lição tenha ajudado você a apreciar algo da variedade de símbolos que o servo de Deus tem usado para esclarecer e dar vida às suas mensagens. Esteja atento para interpretar os símbolos na sua leitura bíblica diária e na sua vida diária para usá-los na obra do Senhor. Então esteja muito atento a partir de agora, dê mais valor, bem mais valor aos símbolos, certo? Você vai usar, para descobrir os símbolos, você vai usar só a técnica chamada técnica de observação, certo? Na técnica se você usar direitinho a técnica chamada técnica de observação, o texto é muito claro quanto a isso, você não precisa de interpretar, já está ali, muito fácil, basta só ter atenção. Você com certeza vai valorizar mais e mais o estudo bíblico da palavra do Senhor. E a questão, a tarefa agora é a seguinte: observe com cuidado os símbolos na introdução e anote quais foram utilizados por João Batista e quais foram utilizados por Jesus. Lembra-se que no início da nossa ministração mostramos aquela página lá com pelo menos 9 símbolos? Vamos agora, eu separei cada um deles, né, desmembrei ali para facilitar melhor a visualização. Então você vai olhar agora aqui, esse símbolo, por exemplo, sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Quem mencionou esse símbolo aqui? Quem falou esse termo, sepulcro caiado? Foi Jesus ou foi João Batista? Foi Jesus. Lembra-se dos fariseus? Pois é, bonitinhos por fora, mas por dentro sujo, cheio de ossos podres, né? O fogo. Fogo, João Batista, né? Lembra-se que a palha será recolhida, será queimada no fogo? João Batista. Caminho, lembra-se que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida? Então Jesus usou também como símbolo o caminho. Porta, Jesus disse: eu sou a porta. Então foi Jesus que mencionou e não João Batista, outro símbolo. Mais um símbolo aqui, bom pastor, Jesus, eu sou o bom pastor dá a vida pela sua ovelha, né? Bom pastor foi Jesus que mencionou, outro símbolo. Árvore sem fruto, João Batista, né, que mencionou, olhando ali para os fariseus e saduceus, né, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, árvore sem frutos. Lâmpada que ardia, olha aqui, foi João Batista ou Jesus? Tem a ver com João Batista e tem a ver com Jesus, porque foi Jesus, se referindo a João Batista, disse que ele era uma lâmpada que ardia. João Batista era a lâmpada que ardia. Outro símbolo. Fruta. Tem a ver com fruto, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de... Produzir frutos dignos de arrependimento, né? Fruto de arrependimento. João Batista, né? Quando ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumar de vós mesmo que tendes por pai Abraão. Porque mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Certo? Então, fruta foi João Batista. Serpente. Serpente. Olha só aqui. Serpente. Quem foi também? João Batista, certo? João Batista que mencionou também
a serpente, né? Quando ele chama ele de raça de víbora, tem a ver com serpente. Tudo bem? E finalmente, amados, o que vai acontecer agora? Se você não fez sua prova, vá lá na página 197, faça sua prova. Faça sua prova. Não deixe de fazer a prova, porque você fazendo a prova, você está cumprindo aqui as orientações deste livro. Seja um obreiro aprovado. No mais, até lá, até breve. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Espero que você compartilhe essa videoaula com todos os seus contatos, no WhatsApp, no seu Facebook, nas redes sociais. Um abraço, até lá. A paz do Senhor. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado.